Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Integral. A gente está aqui com uma questão que envolve gráfico, né? E ele começa dizendo, tá? Ele coloca aqui uma conjunção de condição. Ele começa dizendo assim: se este gráfico representa uma função, tá? Que mostra o valor de ICF. O que é esse ICF aqui? É uma intenção de consumo das famílias, tá bom? E aí ele diz que vai do período de janeiro a maio, então seu conjunto imagem é. Então, já que ele começou com esse se, eu vou começar falando com vocês aqui sobre função, tá bom? Então, quando a gente tem um gráfico aqui, ó, essa linha azul aí, ela representa um gráfico, tá bom? Se eu tirar a linha, a gente só tá vendo aqui o plano cartesiano, né? Com o eixo X ali embaixo e o eixo Y aqui na vertical, tá bom? Mas na hora que eu coloco essa linha azul, eu estou construindo um gráfico, tá bom? Outro detalhe importante é o seguinte, ó, tá vendo que eu não coloquei, deixa eu colocar um ponto no final e no início do gráfico, digamos assim. Quando eu coloco esses pontos aí, eu estou limitando esse gráfico, tá bom? Então, se eu tirar, a ideia é que esse gráfico continua, tá bom? Ele vai continuar aí infinitamente para cima, infinitamente, digamos que para baixo, tá bom? Beleza. Então, você está vendo um gráfico. Outro gráfico comum da gente ver, deixa eu colocar aqui mais para o lado um pouquinho, vou fazer um outro plano, tá? Vou fazer um outro plano só para fazer dois desenhos separados. Então, outro gráfico comum da gente ver é esse aí, que é da função do segundo grau. Então, esse aqui é o da função do primeiro grau, tá bom? Grau, melhora esse R aqui. E o outro é da função do segundo grau. Praticamente todo mundo aí que chega no ensino médio está habituado com esses gráficos, tá bom? Aí aqui eu vou dar uma dica para vocês. Olhou um gráfico, e pode ser do primeiro, do segundo grau, qualquer outro gráfico. Olhou um gráfico, você quer saber se esse gráfico é ou não função, tudo que você vai precisar fazer é traçar uma na vertical. Então, olhou um gráfico, qualquer gráfico que seja, você quer saber se é uma função, você vai traçar uma linha na vertical, tá bom? Por que na vertical? Porque você vai ver que quando a gente traça uma linha na vertical, nesses dois exemplos, ele só está tocando em um ponto só, tá vendo? Ele só toca em um ponto só no gráfico, tá bom? Então, olhando para cá, ó, se a gente traçar uma linha na vertical, ele só toca em um ponto só. Então, isso é a característica de uma função. Se o gráfico fosse assim, por exemplo, ó, fazer aqui um esboço. Se o gráfico fosse assim, por exemplo, aí eu vou traçar essa mesma linha aqui. Tem até um lugar aqui que eu traço e só toca em um ponto, mas tem uma região que eu traço e toca, nesse caso aqui, em 3 pontos. Então já não é função, tá? Esse gráfico em azul não é função, tá bom? Então só para justificar, explicar esse se aqui do início da questão. Então, o que é que ele quer? Ele quer o conjunto imagem, tá bom? O que é imagem? A imagem é o conjunto, ou seja, é a região que contém todos os valores de y que se relacionam com x. Então, vou fazer um outro gráfico aqui para vocês entenderem. Ó, fiz isso aqui, tá bom? Antes disso, o que é o domínio? É a região que contém todos os valores de x. Aí agora vem para cá. Vou fazer um gráficozinho aqui. E eu quero que você imagine, tá? Usa a imaginação. Faz de conta que eu vou colocar um ponto de luz aqui em cima, uma lâmpada aqui em cima, tá bom? E que essa lâmpada vai iluminar para baixo. Essa lâmpada, quando iluminar aí, você concorda comigo que ela vai fazer uma sombra aqui, ó? Nesse meio aqui, isso aqui não vai ficar escuro, né? Porque esse gráfico, imagina que esse gráfico aqui, ó, é, sei lá, uma peça aqui que impede que a luz chegue nessa parte aqui, tá bom? Pronto. Então essa região que você está vendo aí que eu destaquei lá embaixo, essa região é o domínio, tá bom? Então deixa eu tirar aqui, ó. Então toda essa região aqui, ó, que
começa aqui onde eu estou fazendo esse ponto, que está mais ou menos na direção aqui, e essa região aqui, ó, ela é o domínio, ela começa aqui e termina aqui. Então, se tivesse aqui algum número, tipo 3 e aqui um 8, então você escreveria aqui o domínio, dm é igual a x pertence aos reais. Geralmente a gente usa os reais, né? Tá ok, aí você usa aquela anotação de intervalo, né? Aqui, ó. Tá bom? Já a imagem, gente, a imagem é um reflexo, uma espécie de reflexo de sombra que fica no eixo Y. Então, se eu fizesse agora, colocasse agora uma lâmpada agora aqui, ó, do lado direito, apontando para a esquerda, tá vendo? Para a esquerda aqui, ó. Aí o que ia acontecer? Ia fazer uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Então, esse meiozinho aqui, ó, seria a região da imagem, né? A parte sombreada que está em Y. Então, o que acontece aqui? Esse seria a nossa imagem, tá vendo? Essa seria a nossa imagem. Aí vamos supor que a gente colocasse aqui um 5 e aqui um 8. Botar um 8 não, que eu já botei um 8, né? Botar um 5 e um 9. Então, a minha imagem seria igual a x pertence aos reais, tá ok? Aí você colocaria aqui, ó, um y agora, tá? Tá bom? Por quê? Porque agora é o eixo y. E aí isso vai de 5 até 9, tá bom? Pronto. Feito isso, fica fácil da gente entender essa questão. Ele quer o conjunto imagem, certo? Se é o conjunto imagem, tem que estar no eixo y. Então a gente já elimina aqui, ó, essa alternativa e já elimina a alternativa D, porque aí é o eixo x. Sobraram duas alternativas, a letra A e a letra C. Tá bom? Aí você vai ver que na letra A tem 1, 2, 3, 4 valores. Tá bom? Tem gente que vai marcar isso, por quê? Porque vai pensar assim, ó, tem esse ponto aqui, liga para um valor aqui. Esse outro ponto aqui liga para um valor aqui. Deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui de baixo liga para um valor aqui. Mas esse outro ponto liga para um valor aqui. Mas até isso, se a gente analisar assim, eu diria que friamente estaria errado, porque ficou faltando um ponto aqui, né? Você percebe que eu só marquei 4. 1, 2, 3, 4. Eu deixei aquele último aqui, ó, de fora. Teria que ter 5, né? Outro detalhe que eu oriento é o seguinte: essa letra C, ela teria validade, por exemplo, se não tivesse um ponto aqui, ó, e se ao invés de ser uma reta, fosse só pontos, assim, ó, se fossem só pontos, aí talvez fosse verdadeira, tá bom? Ó, se fosse assim. Por quê? Porque para esse ponto eu tenho imagem, para esse ponto eu tenho imagem, para esse ponto eu tenho imagem, para esse ponto eu tenho imagem. Aí eu teria 4 imagens, tá vendo? Mas como não é isso que está acontecendo aqui, o que é que está acontecendo aqui? A gente tem uma reta. Então, todos os pontos da reta, porque uma reta é formada de vários pontos, todos esses pontos da reta, eles possuem imagem, ó. Cada pontinho desse possui uma imagem, ó. Possui imagem, possui imagem, possui imagem, uma imagem, uma imagem, uma imagem. Então, são vários pontos. Na verdade, são infinitos pontos. Então, a alternativa que representa isso é a letra A, porque isso aqui é um intervalo que vai de 107,1 até 118. A gente vai perceber que a parte mais baixa aqui, ó, é justamente 107,1, ó, 107,1, e a parte mais alta é 118, é o nosso intervalo. Bom, espero que tenha entendido, né? Talvez eu tenha corrido um pouquinho por conta de evitar que o vídeo fique tão longo, mas é isso. Deixe, se teve alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Sucesso pra gente. Tchau, tchau.